Vamos abrir o Cantor Cristão, hinário oficial dos batistas brasileiros, no hino 469. O título do hino é Corajosos. 469, Cantor Cristão, hinário oficial dos batistas brasileiros. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 20. Está escrito assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Certo? Então Jesus diz que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então eu vou começar a interpretar este versículo por esta frase aqui, ó: jamais entrareis no reino dos céus. Agora, por que começar a interpretar esse versículo a partir desta frase? Porque, começando por esta frase, fica mais fácil você desenrolar o sentido de que Jesus está falando aqui nesse texto. Então, quando ele diz que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Primeiro você pode perceber aqui que para entrar no reino dos céus
Só existe uma maneira de entrar no reino de Deus. Isso aí todo mundo sabe disso. Certo? Aí você diz, mas qual é essa única maneira? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Jesus que falou isso. Certo? Então, quando Jesus disse que eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, então já está determinado que para entrar no reino dos céus, só entra através de Jesus. Ele é o caminho. E não existe outro, o caminho, o singular. E Jesus também disse assim, em verdade te digo, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Certo? Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E então, você percebe que para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Isso. Nascer de novo. E esse novo nascimento, só Jesus Cristo opera na vida do ser humano. Só Ele. Jesus Cristo também disse o seguinte, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então, esse versículo mostra que para você entrar no reino de Deus, você tem que entrar pela porta. E Jesus é a porta. Deu para entender? Jesus tem outro texto da Bíblia, que não foi Jesus que citou esse versículo, mas ele está na primeira epístola de João, que diz assim, quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso aí mostra também que para entrar no reino dos céus precisa ter Jesus. Precisa ter Jesus. Agora veja outro versículo das Escrituras. Esse foi Jesus que citou ele. Diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você viu aí, através deste versículo da Bíblia, que só Jesus lhe dá vida eterna, e só através de Jesus você entra no reino de Deus. Você guarda essa parte aí, coloca isso na sua cabeça. Para entrar no reino de Deus, somente através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo. Guarde isso com você. Tá bom? Agora, vou voltar aqui ao versículo que diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jamais. Essa expressão, jamais entrareis no reino dos céus, jamais, é uma expressão que significa nunca. Eu vou ler aqui de novo e substituir o jamais por nunca, só para você ver como é que fica, Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, nunca entrareis no reino de Deus. Porque jamais e nunca é a mesma coisa.
nunca entrareis no reino de Deus. Agora, por que eu estou substituindo jamais por nunca? É porque nunca dá mais aquele impacto, aquele choque na vida da pessoa. Porque jamais é jamais. Mas nunca entrareis no reino de Deus. É uma coisa mais seca, né? O nunca é mais seco. Então ele diz aqui, ó, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, nunca entrareis no reino de Deus. Agora eu vou, depois disso aqui, nós vamos estabelecer aqui duas justiças, certo? A justiça de Deus e a justiça dos escribas e fariseus, certo? A justiça de Deus e a justiça dos escribas e fariseus. Vamos primeiro para a justiça de Deus. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, nós vamos para a justiça de Deus. Diz assim, ó, eu vou ler aqui para você, ó. Romanos 3, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora veja, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então essa expressão que fala sobre a manifestação da justiça de Deus no tempo presente, está falando de Jesus. Jesus que é a justiça de Deus. Jesus que morreu na cruz e derramou seu sangue para nos perdoar, para perdoar todos os nossos pecados. Jesus que foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou para garantir a nossa ressurreição e a nossa vida eterna. Então, ele diz, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então você veja que tem a justiça de Deus. E no versículo 25 diz assim, ó, Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então Deus, aqui no versículo 25, propôs o perdão do homem no sangue de Jesus Cristo, pela fé. Deus fez uma proposta. E essa proposta é que a humanidade tem o perdão dos seus pecados pelo sangue de Jesus. É por isso que ele está dizendo aqui, ó. A quem Deus propôs no seu sangue. Esse sangue é o sangue de Cristo, né? Como propiciação mediante a fé. Esse mediante a fé é que você crê que o sangue de Jesus Cristo lhe purifica de todo o pecado. É a fé, é pela fé. E então ele diz assim, para manifestar a sua justiça. Certo? Manifestar a sua justiça. Então Deus, ele manifestou a sua justiça, porque ele prometeu que mandaria um que salvaria, que resgataria a humanidade. E o homem crendo em Jesus, e o homem tendo fé em Jesus Cristo, é justo que Deus salve este que tem fé em Jesus, porque é promessa de Deus, salvar o homem através de Jesus Cristo. É por isso que ele fala que Jesus é a justiça de Deus. Agora, vamos agora para a justiça
escribas e fariseus. Aí você diz assim, quem eram os escribas e fariseus? Escribas, neotestamentariamente falando, eram, e veterotestamentariamente falando também, eram os copiadores das escrituras sagradas. Eram os escribas, responsáveis por copiar a Bíblia Sagrada. É como as gráficas hoje, né? Hoje não se copia a Bíblia mais à mão, não sei que a pessoa queira, mas hoje nós temos a tecnologia avançadíssima. E então as gráficas hoje, computadorizadas, se responsabilizam para, vamos dizer assim, escrever as escrituras e multiplicar as escrituras no planeta inteiro. Eles se responsabilizam por isso, para traduzir a Bíblia em todas as línguas do mundo, copiar a Bíblia, distribuir a Bíblia e espalhar a Bíblia no mundo inteiro. É por isso que existem muitas gráficas no mundo responsáveis por copiar a Bíblia. E aqui no Brasil nós temos uma famosíssima, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, que fica ali na Avenida Tiradentes, no centro de São Paulo. É só descer no metrô Armênia, pegar a Avenida Tiradentes, você está bem pertinho da Sociedade Bíblica do Brasil. Lá eles trabalham só copiando Bíblia, fazendo Bíblia e distribuindo Bíblia para o mundo inteiro. Então, voltando aqui ao versículo sobre a justiça dos escribas e fariseus, porém, você diz assim, fariseus. Quem eram os fariseus? Já que os escribas eram os copiadores da Bíblia. E os fariseus? Quem eram os fariseus? Os fariseus também eram uma religião na época de Jesus. O farisaísmo era uma religião da época. E era uma das religiões mais exigentes da época. Era um grupo religioso. O farisaísmo era um grupo religioso. Os saduceus também eram um grupo religioso. Só que um pensava do jeito, outro pensava do outro. O farisaísmo, o grupo religioso chamado fariseus, eles acreditavam em anjos, acreditavam na ressurreição, acreditavam em muitas coisas. Agora já os saduceus, o grupo religioso chamado saduceus, eles já não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em outras coisas assim. Era um grupo mais seco e mais distante das escrituras sagradas. Porque a Bíblia sempre falou em ressurreição e sempre falou em anjos, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala em anjos. E a Bíblia ainda diz que anjos são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação, está lá em Hebreus. Porém, vamos lá para a justiça dos escribas e fariseus. Romanos 10, versículo 3, diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Quero que você guarde esse versículo aí, está? Romanos 10, versículo 3, guarde ele na sua cabeça. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então os escribas e fariseus, certo? Eles desconheceram a justiça de Deus. Aí você diz assim, mas o que é que significa isso? Desconhecer a justiça de Deus. Eles desconheceram Jesus. Desconheceram Jesus Cristo e procuraram estabelecer a própria justiça deles. Ou seja, ser salvo pelo esforço próprio deles. E então isso é que significa querer estabelecer a sua própria justiça. Certo? E quando nós lemos que eles não se sujeitaram, como está escrito aqui, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram
que vem de Deus, ou seja, não se sujeitaram à justiça de Deus, não se sujeitaram a Cristo, não aceitaram a Cristo, não reconheceram Cristo como Salvador do mundo. Então eles não se sujeitaram à justiça de Deus. E então é por isso que agora você vai entender um pouco o versículo que nós lemos aqui, ó. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Nunca entrareis no reino de Deus. Por quê? Porque eles desconheceram a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria. Eles queriam ser salvos pelas boas obras, os escribas e fariseus. Eles queriam ser salvos pela obediência à lei, os escribas e fariseus. Eles queriam ser salvos pela justiça própria, e a Bíblia diz no livro de Isaías que as nossas justiças são como um trapo de imundície diante de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías que as nossas justiças são como um trapo de imundície. Então a pessoa querer ser salva pela justiça própria nunca vai ser salvo. Eles queriam ser salvos pela religiosidade, também nunca vão conseguir. E queria ser salvo pelo padrão ético elevado, também não conseguiria. A justiça própria. E então a Bíblia diz, ó, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Resumindo aqui a questão, é que quando o homem, seja escribas, fariseus ou qualquer um outro homem da sociedade, que, vamos dizer assim, desconheça o Filho de Deus, o Salvador Jesus Cristo, que é a promessa veterotestamentária feita por Deus para se oferecer como sacrifício vivo, derramando o seu sangue para perdoar a humanidade. Se o homem rejeita essa justiça de Deus, nunca entrará no reino de Deus, nunca, mas nunca mesmo, porque a justiça própria não tem nenhuma condição de levar o homem à presença de Deus. Aí você diz, mas por quê? Porque se o homem obedecer os mandamentos, ele continua degenerado, certo? Ele continua degenerado. Se ele tiver, vamos dizer assim, fazendo muitas boas obras aqui neste planeta, ajudando muitas pessoas, ele continua degenerado, certo? Continua degenerado. Se ele for optar para ser um homem justo diante desta sociedade, ele continua degenerado, com a natureza degenerada. Se ele for optar para ter um padrão ético elevadíssimo, ele continua com a sua natureza pervertida e degenerada. E se ele optar para nunca pecar, nasceu e morreu sem cometer nenhum pecado, ele continua com a natureza pervertida e degenerada. Então não existe escape para o homem quando ele confia na sua justiça própria e rejeita a justiça estabelecida por Deus, que é Jesus. Não existe escape para isso aí. É por isso que o apóstolo Paulo, eu vou até ler aqui para você, o apóstolo Paulo diz assim, ó, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado
por obras da lei? Ninguém. Mas ninguém mesmo. Certo? Agora, quando você vai para Efésios, ele diz assim no livro de Efésios. Ele diz, olha que versículo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então o que é que ele está dizendo? Que o homem não é salvo pelas obras. Não de obras para que ninguém se glorie. Então ninguém vai chegar se gloriando na presença de Deus, dizendo eu mereço a vida eterna, porque eu passei toda a minha vida no planeta Terra ajudando os pobres. Você não vai chegar lá com essa frase aí, que se você for chegar lá com essa frase aí, você vai cair direto no inferno, certo? Porque a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não vem de obras. Certo? Por quê? Porque você pode ser o melhor homem do mundo. Você pode distribuir bens materiais a toda a pobreza do planeta. Mas a sua natureza continua degenerada. Certo? A sua natureza continua degenerada. Então, não resolve o problema do homem confiar na sua própria justiça. Agora você diz assim, mas o que é que resolve? O que é que resolve? A única coisa que resolve é o que a palavra de Deus diz. Todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso resolve. Porque a sua natureza degenerada, pervertida e corrupta, passa a ser uma natureza regenerada pelo poder de Deus. Você passa a ser uma nova criatura. Não pelas boas obras, não pela sua justiça própria, não pela obediência à lei, não por uma vida moral elevada, mas pelo poder de Deus. Todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você deseja que a sua natureza pervertida, degenerada, corrupta, seja uma natureza transformada? Aceite Jesus Cristo. E então ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, nunca entrareis no reino dos céus. Vamos cantar? Claro que nós vamos cantar, né? Então abra o cantor cristão aí no hino 192, tá? 192. Cantor cristão. O título do hino é Só por Jesus. Oh
Obrigado a Deus por esses momentos na Tua presença. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com cada um de nós aqui e com todo o Teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.